capítulo 2, você que está conectado com a gente aí, já temos algumas pessoas se conectando com a gente. Vamos lá então, Ageu capítulo 2. No 21º dia do 7º mês veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. O que eu quero chamar a atenção nessa primeira parte é sempre importante você pontuar. Se você voltar lá no capítulo 1 de Ageu e você ver lá que eles estão falando nos primeiros dias do 6º mês, aqui então você está no 21º dia do 7º mês, ou seja, são poucos dias, pode-se dizer, ou poucas semanas que se passaram e muita coisa aconteceu, muita coisa falou. Só recordando, você lembra que lá no capítulo 1 de Ageu, eles tinham sido enviados para reconstruir o templo, tá? Começam a reconstrução de Jerusalém, do templo. Os samaritanos se levantam na época contra eles, enviando uma carta para Artaxerxes, rei, e pedindo que parassem, e pararam a construção por 16 anos, deixando incompleto, deixando, né, a construção parada. Depois então Deus agora levanta o que? Um profeta, que é o Ageu, justamente com essa palavra de posicionamento. Olha, por que vocês deixaram de construir o templo e estão construindo a casa de vocês? Por que vocês, em vez de buscarem a minha vontade, o que eu quero, estão fazendo o que vocês querem, né, aquilo que vocês acham que devem fazer? Por causa disso, Deus fala assim, olha, onde os seus caminhos o levaram, reteve o orvalho do céu, reteve a bênção de Deus sobre os animais do campo, sobre as plantações, sobre o homem, a Bíblia fala assim, enfim, veio um caos, a ponto de tudo que entrava no bolso era como um saco furado. Então, agora então ele chama esse povo ao arrependimento, chama a buscar madeira, chama a voltar, reconstruir o templo, e agora então, tanto Ageu, como o sacerdote, como o governador, como toda a nação, então entende isso, volta a fazer. Então, início do capítulo 2 justamente é o quê? Agora eles iniciando esse processo de reconstrução, tá? E fazem, só que após concluírem, digamos assim, né? Eles olham, é o versos 3, e é feito em forma de pergunta, eles olham e diz o que lá, pastora? Repete para nós o versos 3. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Gente, eles estão assim, dizem os estudiosos que era o templo que eles tinham reconstruído, ele era metade do que Salomão tinha feito. Não só de tamanho, de imponência, de beleza. Diz que se fosse para comparar, seria assim, tipo assim, malemar metade. Ou seja, então por isso que aqui, essa pergunta fala assim, ó, quem de vocês, né, que presenciou o primeiro, né, o esplendor do primeiro? O que é esse aqui? Né? Gente, esse aqui está muito aquém, né, daquilo que Deus tinha. Então assim, é aquela coisa assim, tipo, para Deus, para mim eu tenho que fazer o melhor, mas para Deus eu posso fazer qualquer coisa, desde que, né, eu faço aquilo que Ele pediu. Então, gente, aqui é muito importante você entender o seguinte, Deus pediu algo para o povo, tá? O povo faz, só que faz não com excelência, não da melhor maneira, não do jeito que deveria ser feito, faz, simplesmente faz. Aquela coisa assim, Deus fala para mim e para você assim, olha, arruma a tua vida. A gente fala, arrumamos, mas não foi com excelência, não foi com detalhes, não foi com cuidados, né, assim, pautados na vontade de Deus. Então aqui, o que acontece? Mesmo assim vem uma palavra de encorajamento, que é o versos 4, né, que eu não falo lá, coragem, para Zorobabel, né, declara o Senhor, coragem para o sumo sacerdote, coragem, né, e ao trabalho o povo da terra. Então você vê que há uma palavra de incentivo para o sacerdote, há uma palavra de incentivo para o governador e há uma ordem de ação para o povo, trabalho. Então tá, então vamos trabalhar, né, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor, tá? Então agora você vai ver o que Deus vai começar a fazer, porque assim, aquilo que nós não conseguimos, Deus, então Ele faz por nós. Vamos lá. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos.
Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então vamos lá. Então agora Deus fala assim, ó. Ele, na verdade, aqui ele traz a lembrança do povo, é o verso 5. Ele traz a lembrança do povo que existe uma aliança, tá? Daí o que ele fala? Essa aliança, ela compreende o quê? O meu Espírito está entre vocês. E por isso não tenho medo. Exatamente. Então, gente, para nós hoje, primeira coisa que você precisa lembrar, às vezes, no momento da sua dificuldade, da sua luta, da sua disciplina, da sua prova, primeiro, que existe uma aliança com Deus. Segundo, essa aliança vai promover que o quê? Que o Espírito de Deus que habita em mim, que habita na pastora, que habita em você, esteja o quê? Primeiro tirando medo das nossas vidas e depois nos ajudando nas nossas fraquezas, tá bom? Daí o que mais? Ele fala assim que ele vai agitar céus, terra, continentes, ele fala assim, e ele vai, Deus fala assim, olha, aquilo que vocês então não conseguiram reproduzir, aquilo que vocês não conseguiram fazer, aquilo que não houve possibilidade, seja por questões financeiras, seja porque... Então eu vou fazer, tá? Então ele fala assim, ó, farei tremer todas as nações, tá? Os quais trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos, tá? Quem é o templo do Espírito Santo hoje? Sou eu, é a pastora, é você, tá? Que por mais que a gente se esforce, gente, parece que nunca a gente vai conseguir fazer dele, né? Como ou a primeira glória, ou seja, como o templo de Cristo, por exemplo. Não dá impressão isso? Que parece que a gente nunca vai conseguir ser como Jesus, né? Que é um templo poderoso daquele do Espírito Santo, mas é isso que ele está falando assim, eu vou mover céus, terra, né? E vocês vão ver, eu vou trazer para esta casa, eu vou trazer, né? Claro, na época falando aqui do templo em si, e hoje podemos sim correlacionar isso à nossa vida. Deus vai fazer essas mudanças na nossa vida, Deus vai enriquecer as nossas vidas com valores, com princípios, com ações, com pensamentos, tá? Através do Espírito Santo, tá? E ele conclui dizendo assim, olha, porque de quem é o ouro e a prata? Ele fala, é meu. Ou seja, as riquezas são minhas. É claro que ele está falando de ouro e prata, gente, mas aqui simbolizando o quê? Riqueza. E riqueza não é só dinheiro. Riquezas são valores. Riquezas é princípios. Ele está falando, tudo isso é meu. Então, se é meu, eu dou para quem eu quero. Se é meu, ele fala assim, é o versos 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem. Está bem claro. Tá? Declara o Senhor. Tá? Então é o seguinte, a glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Não será igual, será maior. Queridos, por isso que quando a gente olha para o vaso de barro, pastor, dá a impressão, meu Deus, nunca vai ter jeito, né? Mas ele diz, é uma promessa, né? A glória desse segundo templo será maior do que a do primeiro, tá? Então, vamos lá. No 24º dia do 9º mês, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida perguntou Ageu, se alguém ficar impuro por tocar no cadáver e depois tocar em alguma coisa dessas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu essa resposta ao Senhor. É o que acontece com este povo, com esta nação. Tudo que fazem e tudo que me oferecem é impuro. Agora preste atenção, de hoje em diante reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Então, a gente já continua. Gente, vamos ver primeiro essa parte aqui, então, que envolve, né, o versos 13 ao 14 ali, né, que fala sobre essa pergunta que Deus manda Ageu direcionar aos sacerdotes, ok? Então, ele começa, observe que o foco aqui é justamente a santidade, a santificação, quando fala de puro, de impuro, tá? Então, versos 13 por exemplo, ele fala assim, perguntou a Ageu, se alguém ficar impuro, tá? E dá um exemplo, tá? De impureza. Nem toque algo. Tocou algo impuro, no caso aqui o cadáver, né? Depois dessas coisas,
e tocar alguma pessoa, isso ficará impura? Tá? Sim, ficará impuro. Ou seja, as impurezas, o pecado, né? Isso contamina, isso transfere. Tá? Mas observe que lá no versos 12 anterior, ele faz uma pergunta semelhante, só que é inverso. Em vez de falar de impureza, contamina. fala de pureza. Né? Só que ele coloca na seguinte termo, né? Se alguém levar carne consagrada. O que é uma carne consagrada? É uma carne que foi oferecida a Deus, que foi santificado, foi orado, né? E se ela tocar um pão, um cozido, um vinho, papapá, e pergunta, né, se vai também tornar esses outros elementos sagrados, ou seja, santificados, puros. E a resposta do sacerdote é não. Trazendo para os nossos dias atuais, vamos trazendo um contexto assim: eu busco a Jesus, você busca a Jesus, né? Nossa família. Nós podemos atrair a presença de Deus para nossa casa, para nossa família? Sim, né? Podemos atrair, porque onde nós estamos, Deus também está. Mas com relação à salvação, por exemplo, eu creio em Jesus, a Bíblia fala que eu serei salvo. Pelo fato de eu crer em Jesus, o teu filho vai ser salvo? Por fato de você crer em Jesus, o teu filho vai ser salvo, a tua filha vai ser salva? Não, eles precisam crer em Jesus. Exatamente. Tá? Então, há coisas, queridos, que é isso que está revelando esses textos aqui. Há coisas que o mal transfere. O teu pecado leva as consequências para a sua geração, para os teus filhos? Sim. Mas a tua santidade leva para os teus filhos? Não. O teu exemplo, sim. Eles podem ser seguidos, mas é eles que vão ter. Por isso que a Bíblia fala assim: a alma que pecar, essa morrerá. Tá? Então, gente, aqui é muito importante, porque Deus está chamando a atenção do povo acerca de santidade. Mas por que Deus de repente começa a falar santidade no meio de um contexto de reconstrução, coisa e tal? Na verdade, ele está dizendo assim: olha, vocês não conseguiram reconstruir esse templo, tá? Porque faltava em vocês essa excelência, essa santidade. Vocês estão tentando construir algo, né, sendo impuros. É isso que Deus está tentando falar. Vocês estão tentando fazer algo sendo impuros. Gente, quando eu paro para pensar nesses dois versículos, pastor, imagina o seguinte: quantos de nós, deixa eu me colocar dentro desse, tá? Nós estamos tentando construir algo para Deus, tá? E às vezes a coisa não vai, a coisa não dá certo, a coisa não anda, não caminha. E a gente vai tentar imaginar, puxa, por quê? Por quê? É porque há impurezas, é porque há coisas que precisam ser trabalhadas. Então observe que aqui é uma consciência de que nós precisamos sim nos livrar de toda impureza para podermos verdadeiramente servirmos ao Senhor. Você precisa na sua casa, na sua vida, se livrar de toda impureza para servir ao Senhor. Aqui, pastor, ele diz no 14, né? Tudo que fazem e tudo que me oferecem é impuro. Observe que o foco do impuro é o quê? Fazem e oferecem. Tá? O quê? Impuro. Então observe que todo esse contexto para dizer, olha, vocês precisam mudar. O que vocês fazem, o que vocês oferecem? Não. A condição que vocês estão para fazer e oferecer. Vocês têm que continuar fazendo e oferecendo. Porém, vocês precisam continuar fazendo e oferecendo, mas agora uma condição pura, não interessante, impura. pastor, que tem um versículo de Romanos 11:16 que fala sobre aquilo que é oferecido como primícias, né? E inclusive aqui se trata de tudo aquilo que você dá a Deus, inclusive suas ofertas, seus dízimos, tudo que você oferece a Deus, seu trabalho, sua gratidão, tudo que você faz a Deus. Ele diz aqui, ó, se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente é. E se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Daqui ao oposto disso aqui que está falando, né? Que aqui diz que tudo que oferecer é impuro. Então, quando você oferece algo santo ao Senhor, toda a raiz, quer dizer, é santa. É porque foi santificado. Vem de algo que é santo, que está santificado. Aquela velha história, se começou certo, acaba certo. Começou errado, vai terminar errado. Né? Vamos lá, então dando continuidade aqui ao versículo, no 17, professor. Aqui no... Exatamente. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsidere. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. Então, observe que aqui o Senhor agora vai
vai dizer o que aconteceu. Ele falou assim, olha, por que a vida de vocês não está indo bem? Por que não está dando certas coisas? Por que as coisas estão truncadas? Por que as portas fechadas? Por que os caminhos fechados? Por que dá mais coisa errada do que coisa certa? Verso 17, ele fala, eu destruí o trabalho da mão de vocês. Né? Daí fala com o quê? Daí fala com mofo, ferrugem, granizo. Tá? Mas vocês não voltaram para mim, ou seja, eu não estava destruindo por destruir, eu queria chamar a atenção que havia alguma coisa errada. Por isso, às vezes, queridos, os problemas que surgem na sua vida não é um castigo, não é uma maneira de Deus chamar a atenção que há alguma coisa errada. Para você o quê? Ah, não, eu só preciso passar por isso, tá tudo bem. Não, para você mudar. É um alerta, né? Um alerta. Muda de conduta. Muda de conduta. Porque lá ele fala, né? Veja onde seus caminhos o levaram, né? Exato. Tá? Daí, uma vez que você assim o faz, então daí, verso 18, tá? É uma palavra de promessa, consolo, né? Ele fala assim, olha, a partir desse dia, né, em que os fundamentos do templo foram lançados, fundamentos, sabe que a partir do dia que vocês começaram a construir, ou esses fundamentos do templo, se diz assim, os fundamentos do templo, da vida, princípios, tá? Reconsiderem, o Senhor fala, né? Ainda há alguma semente no celeiro, tá? Ainda, porque ele fala assim, ó, até hoje, né, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não tem dado fruto, mas de hoje em diante, ou seja, deste momento em diante, o que vai acontecer? Vai dar fruto? Não, eu abençoarei vocês. Ou seja, e ele pergunta, né, tem alguma semente no celeiro ainda? A partir de agora, eu abençoarei, ou seja, eu estou liberando vocês para ser abençoado em tudo. Tá? É isso que ele está dizendo. Vamos lá. Parte final. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Aqui é legal, gente, porque essa última parte aqui, observe que até então ele sempre falava com o sacerdote, com o governador e com o povo. Essa última parte, pode ver, é algo direcionado exclusivamente para Zorobabel, isso, que é o governador de Judá. Então agora, o que ele está falando para o governador? Olha, você me obedeceu, você me honrou, tá? Então agora eu vou também honrar você. Né? Ele fala, derrubarei o quê? Tronos. E destruirei poderes dos reinos, tá? Com certeza Zorobabel não poderia fazer isso, mas Deus podia fazer isso, né? Porque ele honrou, né, ao Senhor. Daí o verso 23, então ele conclui dizendo assim, ó, naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei quem? Zorobabel, meu servo, olha só, ele chama, você é meu servo, Zorobabel, declara, farei de você o quê? Um anel de selar, porque tenho escolhido, declara o Senhor. Querido, isso aqui é uma palavra muito abençoada, né, para quem tem a posição, o encargo do governo. Talvez você não tenha o governo de uma cidade, o governo de um país, mas quem sabe você tem um governo da sua família, da sua casa, né? O governo aí da sua família, né? Você que é mãe, dona de casa, tem o governo aí do seu lar, né? Que você governa, você tem a sua área de governo, tá? E Deus sempre tem uma promessa e um anel de selar para quem obedece a Ele. Queridos, o livro de Ageu, ele fala das consequências, tá? De um povo que se chama povo de Deus e que faz as coisas para Deus pela metade. As consequências são piores de que quem não é o povo de Deus. A grande verdade é essa. Porque quando nós, povo de Deus, nos propomos a fazer as coisas para Deus e não fazemos como Ele nos pediu, nós temos Ele contra nós, né? O próprio Deus contra nós. Então, queridos, nós precisamos sempre fazer com excelência. Se nós nos chamamos povo de Deus, se nós nos chamamos cristãos, devemos obedecer e fazer exatamente como Ele nos pede e seremos abençoados por Deus. E o livro de Ageu é um exemplo disso, que Ele quer nos abençoar, mas não nós fazendo aquilo que nós achamos que devemos fazer, e sim aquilo que sabemos que precisamos fazer, porque Ele nos pede da forma. E aquilo que nós não fomos possíveis fazer, porque não temos condições, aí Ele completa esta obra. Mas precisamos fazer tudo com excelência, obedecer a Deus com excelência. Por isso que o anel de selar, né,
era usado para confirmar, selar e autenticar. Então, quando ele fala isso para Zorobabel, ele estava dizendo que ele era de muito valor. Deus reconheceu e aprovou a maneira dele de exportar diante das dificuldades, né? Amém, queridos? Vamos lá então, né?